Então, gente, eu sou a Priscila Gongra, sou psicóloga clínica. Caí de paraquedas nesse grupo, entrei no meio, na verdade. É, E na hora de escolher o meu tema, já vai aparecer aí que é o puerpério, é, foi um tema que veio automaticamente para mim. Eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida, vocês vão ver, porque eu vou começar falando sobre isso, inclusive. Sobre o meu trabalho, que eu trabalho com foco, né? Então, eu entrei na clínica trabalhando já com maternidade, com puerpério, com gestante. Então, eu até pensei em fazer algum outro tema, só que foi o que veio e depois na hora de escrever e de fazer então a apresentação eu vi, não, realmente era para ser esse tema, porque eu não tive dificuldade, assim, para mim foi muito fácil de escrever. E assistindo as minhas colegas do grupo, eu já fui tendo insights, né? Porque daí você vai falar, nossa, isso tem tudo a ver com o meu tema? Então acho que eu vou ter que usar algumas falas do Tony e da Bella no meu tema, que eu vi que tinha tudo a ver mesmo. Estava super conectado. Você vai tentar arrumar? PowerPoint encaixa dentro dele? Encaixa. Mas o. Vai ali na TV. É, na TV tá melhor. Você consegue ver? Tô na frente. Então, a minha pergunta, tema, né? Será que é possível uma puérpera vivenciar o ócio na sociedade contemporânea? O que vocês acham? Quem aqui que é mãe? Eu já respondo que não, eu acho que é possível. A Rosinha é mãe. Quem mais é mãe? Tem poucas mães. Mas tem um pai. Mais de um. Então, realmente, eu pensando em responder essa pergunta. Não tá indo? Aí. Eu pensei em começar justamente falando de mim e da minha filha, né? Que é a pessoinha que me colocou nesse processo, né? Então, assim, eu era antes da Bela, eu era uma psicóloga de RH, trabalhei 15 anos no RH. E aí, quando ela nasceu, na verdade foi no meio da pandemia, ela estava com 1 ano e meio, 2 anos, estava ainda no puerpério, com certeza, que eu decidi realmente repensar a minha carreira, que até então eu já tinha saído do RH de empresa, já estava como autônoma, mas ainda não estava me encontrando nesse caminho. E aí, um belo dia eu pensei assim, nossa, mas eu amei, eu amo falar sobre maternidade, eu amo estudar maternidade, por que não aplicar isso na clínica e ajudar outras mulheres, né? Na época eu já estava fazendo análise, eu falo, gente, engravidou, não faz terapia, começa, pelo amor de Deus, porque vai ajudar muito a vida. Então, hoje a Bela já tem 6 anos, né? Então, eu comecei lá quando ela tinha 2 aninhos e fui estudar perinatalidade, parentalidade, por isso que eu me aprofundei no tema de gestante de puerpério. E aí, olhando essas fotos todas do primeiro ano de vida dela, eu estava muito com uma sensação assim de, nossa, eu não vivi a minha maternidade no primeiro ano. O que aconteceu comigo no primeiro ano? E daí, olhando essas fotos e conversando com a Rosinha maravilhosa, gente. Nunca conversaram com ela, conversa. Ela, opa, nossa senhora, acelerou. Eu falei para ela, nossa, eu estava pensando em colocar as minhas fotos no trabalho e falar sobre mim. E descobri que eu só tenho foto com a dela. E observem como a minha fuça não aparece. Né? Então, assim, só aparece o rostinho da Bela, né? E reparem como ela sempre está no meu colo, e até hoje ela ainda quer ficar no meu colo. Ela aprendeu a me escalar, ela me escala, igual um macaquinho, assim. Então eu olhei isso, daí até a Rosinha falou, não, você era a Bela. Né? Então é realmente o que eu
o puerpério faz com a gente se perde completamente de nós, assim, né? Então, pensando na minha experiência na sociedade, o que a sociedade exige da mulher, porque enquanto eu era mãe dela, eu ainda tive que voltar a trabalhar depois de 6 meses, responder que não. Não existe ócio, não existe essa possibilidade, porque enquanto a mulher está em casa, eu vivia a maior parte do tempo só eu e ela. Então, quando eu descobri que existia um mundo do tipo, eu posso sair passear com ela, eu vivia no mercado, vivia na farmácia, vivia no shopping, porque eu queria sair um pouco daquilo, de ficar dentro de casa e no troca de fralda, dar mamar e não tem nem com quem conversar além de um bebê que não fala com você. Depois, logicamente, que vem essa carinha bonitinha aqui, né? Aí não tem como, daí interage com você, é outro tipo de maternidade. Hoje em dia, com 6 anos, é outra maternidade. Uma maternidade muito mais leve do que esse início. Mas pensando em tudo, todas as exigências de rede social, de família, de amigos, de até profissionais da saúde que falam besteiras para as mulheres, né, que eu escutei algumas já, eu penso que não é possível realmente o ócio existir. Então, eu não poderia, né, não focar também em contar para vocês um pouquinho sobre o puerpério, que eu já conversei com vários psicólogos, eu sei que muitos nunca se aprofundaram nesse tema, e é um tema muito delicado, né? Então, é o período pós-parto, na qual a mulher vivencia, então, mudanças corporais, emocionais, físicas, e ela se depara com expectativas que foram construídas na gestação e a realidade de ser mãe. Então, assim, é o momento X. Tá tudo bem? Sim, mas eu querendo pegar a Camila. Tá bom. Muito obrigada, Adriana. E aí, a duração, né? Pode durar até 2 anos. Só que, né, para a medicina, é em torno de 40 a 60 dias. A mulher já pode voltar. Exatamente. Então, assim, daí o que acontece? A mulher chega lá no obstetra olha, depois dos 45 dias, olha pra mulher, não, pode voltar à sua vida normal. Pode transar. Aí você fica, oi? Eu nem encontrei o meu corpo ainda, você quer que eu já volte à vida normal, assim? Então, é um choque de realidade ouvir isso de profissionais, que você pensa assim, tá, na medicina, o profissional falar isso faz sentido? Faz, por conta dos hormônios, apenas. E eu falo, e não é só os hormônios, porque assim, tem a queda lá dos hormônios quando o bebê nasce, cai tudo, cai cabelo, cai barriga, cai tudo junto com os hormônios. E aí começa a voltar aí, depois dos 45, 60 dias, começa a voltar à normalidade. Mas aí você tem a prolactina, porque você está amamentando. Então, assim, não volta completamente ao normal, mas não, o médico fala, você está liberada para a sua vida normal com 60 dias. Mas a psicologia, por conta de todas essas mudanças, por conta de todas essas expectativas e a realidade, entende que pode durar até 2 anos, ou depende da pessoa um pouco mais. Eu já peguei puérperas que o bebê estava já com 3 anos e ainda estava patinando ali, porque realmente não teve nenhuma ajuda e nenhum apoio durante esse início. Então, o puerpério representa, né, mudança, representa nova identidade, representa ambivalência. Tem momentos que você olha aquele bebê e fala, meu Deus, quanto amor. Tem momentos que você olha e fala, ai, não queria mais ver, quero que saia da minha vida. Tem muitas sensações que você pensa, eu não podia estar sentindo isso, mas eu estou sentindo, o que eu faço com isso, né? Lutos, então sim, essa mulher vive muitos lutos, ela tem que fechar toda a vida dela com relação ao estilo de vida que ela vivia antes, para abrir para um novo, tem que repensa, na verdade, automaticamente as prioridades de vida, né? Então tem que fazer esses fechamentos de ciclo. E aí, disponibilidade, né, que eu falo quando eu atendo puérperas, eu percebo muito isso, principalmente quando chega mulheres com questões com amamentação. Que existe uma disponibilidade emocional, mas existe uma disponibilidade corporal acima de tudo. Então, essa mulher ela precisa se entregar para aquele bebê, para ela conseguir amamentar. Senão não existe a conexão entre mãe e bebê. Não, a conexão corporal ali, né? O bebê ele não consegue, a mãe não consegue dar, o bebê não consegue pegar, e aí fica nessa briga, e a mulher sofre muito. Então, precisa ter essa disponibilidade.
Então, até que ponto também colocar a mulher nesse lugar de precisa amamentar, precisa se doar, precisa nananã. Então, assim, já teve algumas pacientes chegaram para mim que eu olhei e falei, e a mamadeira? Alguém te falou sobre ela? Assim, né? Ah, não é. Então, quando eu dei pro meu filho, ele ficou super tranquilo. Eu falei, e você? Também. Então, tá bom. Então, é assim que vocês vão funcionar, porque você estressada vai piorar a situação de vocês. Não vai ajudar a conexão de vocês, vai desconectar mais. Então, é só um simples lembrete que existe uma possibilidade além do que ela está pensando ali, do que estão impondo para ela, porque aí é aquela mulher que chega, que já está com 2, 3 consultoras de amamentação, já escutou até besteira de consultora de amamentação, que eu falo, gente, pelo amor de Deus, do tipo, você não está tentando o suficiente. Daí não é o leite fraco, mas é o você não está tentando o suficiente, porque o leite fraco vem da avó, vem da tia, vem do. Eu não amamentei você, você não vai conseguir amamentar, tá? Então já começa lá na família, né? E a demanda, né? Que esse bebê vai demandar dessa mulher, vai demandar das pessoas que estão em volta desse bebê que estão fazendo essa função. Eu falo, né? Os pais que fazem função de pai também são demandados. Aí não necessariamente pelo bebê, mas pela mãe desse bebê. Tó, preciso tomar um banho. Tó, fica aí um pouquinho que eu não quero saber desse bebê por alguns minutos, porque eu preciso dar um off aqui, dar um. Então, vai ter demanda e vai ter disponibilidade. Agora, o quanto a gente também exige que só a mulher faça isso, né? Que é a questão da nossa sociedade. Então, daí tem a amamentação, tem a questão do sono, aí o banho vira luxo, né? E comer sozinha também vira luxo, o bebê tá ali acoplado o tempo inteiro. Fazer um exercício, fazer algum momento, que é que a gente estava falando do ócio aqui, né, do meu grupo, só acoplado com aquele bebê, né, principalmente se a mulher fica muito tempo sozinha, então se ela quer fazer alguma coisa, o bebê tá ali junto com ela. E aí aqui eu trouxe um vídeo da Fernanda Lima, falando um pouco do porpério dela. Não sei se vocês já assistiram. Não, não gostou. Você consegue dar o play? É porque ali ele funciona, se você der play nele. Ah, tá. Tá, tá. Cada parto é um parto. Cada mulher tem sua experiência de parto. E na melhor das hipóteses, depois do parto, a mulher está exausta e precisando muito descansar. Aí começa a grande maratona. Ela vai para casa com aquele pacotinho acoplado ao seu corpo, necessitando da mãe 24 horas por dia, mamando de 3 em 3 horas, dormindo pouco e precisando de cuidados essenciais para a sua evolução nesses primeiros dias. Isso quer dizer que essa mãe não vai conseguir dormir nem sequer a primeira noite de sono após a vivência do parto. A partir desse dia, ela vai ter uma jornada muito intensa, que de acordo com a medicina dura 40 dias, mas que emocionalmente pode durar meses. Essa mulher que deveria estar feliz aos olhos dos outros, mal consegue comer ou tomar banho sem ser solicitada. Além da privação do sono, ela provavelmente sente dores pelo esforço corporal que teve e sente medo. Medo da responsabilidade que tem pela frente. É um tempo estranho, porque ela ao mesmo tempo vive um luto e uma alegria. Uma mulher precisou deixar de existir para que a mãe nascesse. E não há nada de errado com isso se a gente entender que se trata de uma travessia e que ela tem um tempo para cada mulher. É quando a nossa perspectiva muda completamente. Quando a gente entende que muitas coisas não serão como antes, mas que um novo universo nasceu e dentro dele tudo passa a ser possível. Isso é o puerpério. Meninas, eu fiz esse texto baseado no que eu senti e no que eu acho que é o puerpério, né? Na minha visão, o que foi para mim. Eu posso não ter sido tão fiel, eu queria saber o que vocês sentiram, como é que foi para vocês. Ai, para mim foi muito difícil porque é isso, a cobrança da felicidade, eu enlouquecida, cansada. Minha filha não dormia à noite, mamava muito, acordava demais. Eu fiquei um pouco perdida, eu acho, até entender. Parece que o mundo tá meio suspenso. Emocionalmente, para mim, foi muito difícil. Delicado, Delicado. Né? Ellen, você sentiu uma pressão social de ter que ser a mãe mais feliz do mundo?
Totalmente. Eu falo que o puerpério pra mim me colocaram pra correr uma meia maratona, descalça, pelada e sem comer. E eu comecei a correr, sem preparo nenhum, sem saber como é que fazia, sem estar com energia, sem estar com força. Eu tive uma depressão pós-parto que começou logo, assim, no puerpério, logo no primeiro mês. O que é muito comum, né? Que é super comum e ela não tinha nada a ver, né? Então era difícil também. Enfim, fui na psicóloga, fui no psiquiatra e era difícil falar para as pessoas: estou com depressão pós-parto. As pessoas olhavam para o Caetano para ver se ele estava vivo, porque achavam que depressão pós-parto já era totalmente um vínculo sobre rejeitar o filho. Eu falava assim: não, com ele tá tudo bem, eu amo ele. Eu falava assim: eu só não amo mais o mundo, nem mais ninguém, mas eu e ele a gente tá de boa. Mas passa. Pô, felizmente, estamos aqui, né? Firmes e fortes. Faltar isso, que eu estou falando aqui da minha experiência, do que eu vejo na clínica, né? Mas não estou querendo generalizar, todas as mulheres sentem dessa maneira, porque eu vejo também que as redes sociais poluem nesse sentido, né? De realmente ser sempre trágico, sempre horrível, e pode ser que não seja, pode ser que para alguma mulher não seja. Não que ela chegue na clínica daí com essa demanda, né? Então daí não vai ser assim a paciente. Posso passar? Será? Opa! Uma para cima? Então, o perpério, ele é entendido como um período potencial de crise, tá? Então, se vocês quiserem algum dia se aprofundar mais nesse tema, eu super indico a Maria Tereza Maldonado, ela tem um livro que se chama Psicologia da Gravidez. E ela fala, né, ela reconhece que o período da gestação até o puerpério é um momento de crise, devido às grandes transformações e reestruturações necessárias na vida dessa mulher. E ela também fala dos outros momentos de crise da mulher, que além da gestação e do puerpério, é a primeira menstruação, né, a partir da primeira menstruação, e a menopausa. Então, percebam como sempre está conectado com alguma questão hormonal também, né? Então, soma-se a isso as mudanças de ordem biológica e psíquica esperadas nessa fase, resultantes principalmente de significativas alterações hormonais, tornando essas mulheres mais suscetíveis ao adoecimento mental. Então, eu coloquei um pouquinho aqui das mudanças, né, que acontecem na vida dessa mulher, desde a mudança corporal, então os hormônios, o corpo pré, durante, pós-gestação, então como que era o corpo antes, como que fica o corpo na gestação e depois da gestação, toda a transformação que acontece nesse corpo. As mudanças psíquicas, então, mudança do pensamento moral, então, o que é certo, o que é errado, eu já começo a me questionar sobre isso, julgamento, tendência a adoecimento mental, quando a gente está falando ali, uma mãe de primeira viagem, como é, uma mãe de segunda viagem, como é, de terceira viagem, isso também muda bastante a perspectiva. Se teve adoção, fertilização, um aborto prévio, também vai mudar muito a questão com relação a essas mudanças psíquicas, a gente tem que estar mais atento. E claro, eu não coloquei ali, mas essa tendência do adoecimento mental, a gente também tem que olhar muito o histórico da família dessa mulher, né? Então, investigar muito bem quando chega uma gestante, uma puérpera, ou até uma mulher se planejando para isso, investigar na família se tem casos de depressão, de ansiedade, de bipolar, né? Enfim, a gente tem que ter uma investigação maior para ver se realmente ali os sintomas a gente ia avaliando junto com a mulher, se são sintomas depressivos e que tem a ver com o puerpério que vai passar, ou não, se realmente se encaixa numa depressão, num transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, né, mais agravado. E a mudança social, né, que é um reforço social na gestação, que desaparece com o puerpério. Então, assim, primeiro paparica bastante essa mulher, paparica por 10 meses, aí chega no puerpério, desaparece, some. Olha só para o bebê e a mulher nem é vista mais. Validação social ou não, então se é uma mulher que está dentro dos padrões sociais aceitos, tá, é uma gestação validada. Se não tá, que é o caso daquela mulher que falou da depressão no vídeo,
Ela tem um TED muito legal, se vocês quiserem pesquisar depois. Eu não lembro o nome dela. Mas ela tem um TED muito legal, que ela fala que ela decidiu não ir atrás de quem era o pai do filho. Ela decidiu que ela queria ser mãe, engravidou, e aí, tipo, beleza, não quero saber quem é o pai, e ela sofreu muito por conta disso na gestação, que era, ela falou que para as pessoas era mais importante ela encontrar o marido, depois que o bebê nasceu, do que cuidar do bebê. Então, assim, e aí, quando você vai namorar, quando você vai encontrar alguém para ser pai dessa criança, e daí ela falava, tá, eu tô com um recém-nascido e estão me perguntando se eu vou casar, se eu vou namorar, se eu vou, né, enfim, procurar alguém. O isolamento social, então, acontece muito na gestação e no puerpério, que por conta desses julgamentos sociais a mulher acaba se isolando desse mundo, né, que ela, foi o que ela falou ali também. Gente, tá tudo bem entre eu e ele, o problema é vocês aí. Todo mundo, eu tô com raiva do mundo, mas com ele aqui tá tudo bem. Eu falava que eu e a Bela também, a gente teve uma fase assim, foi bem no Baby Blues, que ali bem no comecinho, que eu olhava e falava assim, eu só quero me enfiar no buraco, mas ela vai junto. O resto do mundo que se lasque. Né? Então tem essa sensação mesmo. E a invasão, né, gente? Que daí tá autorizado perguntar do corpo dessa mulher, tá autorizado perguntar, pegar na barriga dessa mulher, tá autorizado perguntar sobre, que nem essa mulher falou que ela era na rua que perguntavam para ela, tipo, iam lá passando, ah, mas e o pai? Ah, mas, sabe, assim, tipo, ela falava, gente, a pessoa nem me conhece, já tá autorizada a perguntar sobre a minha vida, só porque eu estou com um bebê na barriga. Então, tem essa invasão externa, né, que também faz essa mudança social ser bem impactante para as mulheres. E aí, só mais um videozinho. Opa, passei. Esse falando mais sobre a sociedade. A gente tem dados muito preocupantes no Brasil de índice de depressão pós-parto. Mais de 1/4 das mães sofrem de depressão pós-parto. Eu acho esse dado assustador. Eu fui uma dessas mães e eu achava que eu ia arrasar. E aí eu falei, meu Deus, eu me peguei completamente desequilibrada, eu não sabia quem era eu não conseguia comer, eu só sentia dúvida, eu só chorava. Foi uma coisa que me pegou completamente desprevenida, embora seja uma mulher com imenso privilégio, muito bem informada. O teu puerpério, ele foi mais difícil do que você imaginava? Ele foi mais fácil do que você imaginava? Ou você não classifica como fácil ou difícil? O que foi pra você? Eu li muitos livros, né? E eu falei, cara, vai ter o neném, vai dar tudo certo. Tive aquele medo da criança. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou levar essa criança pra casa? Eu vou derrubar essa criança, eu não sei dar banho. Ia dar banho nele, e aquele umbigo, né? E eu ficava... E minha mãe comigo, olha, era uma cena muito engraçada, mas eu acho que faz parte. Completamente mole. E aí você passa o sabão e escorrega. Escorrega. E minha mãe falava, minha mãe girava ele pro lado do outro. Jogar agora, banho de picão. Eu falei, que picão, gente? Pra não amarelar a criança, joga o picão na água. Eu falei, gente, aí fui meio desmaiando, assim, fui sentando na privada, passando mal. Aí eu falei, mãe, não quero mais. Você vai dar banho nele 3 dias, eu não tenho a menor condição. No 4º dia eu tento. E aí foi tudo bem, a amamentação, graças a Deus, não tive problema. E aí com 3 meses, olha que loucura, o meu demorou. Tipo assim, a vida começou a ficar cinza. Tudo chorava, tipo assim, eu tô ótimo. Do nada, assim, tava sentada na mesa, chorava. E aí eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa muito errada. E aí foi quando eu descobri que eu tava com depressão pós-parto, assim. Foi muito delicado pra mim, assim. Mas eu saí bem, a minha médica me deu um suporte. Eu tomei um negocinho natural, até que deu pra sair. E eu comecei a ver coisas, realmente eu tive isso. Eu tive um contato bem rápido, mas foi bem forte, assim, pra mim. É muito difícil reconhecer que nesse momento que você quer estar no seu pleno potencial... Você não consegue. Você muitas vezes não consegue. Foi bem forte pra mim também. Mas uma coisa que não tem nada a ver com a depressão pós-parto, que eu acho que é muito bom dividir, e que também causa culpa, eu acho, é tipo a pessoa chegar e falar assim, e aí? Amor da vida, né? Ai... Aí você faz assim... Não cheguei ainda ali. Aí você olha pra criança... Desculpa, eu vou fazer, a criança tá assim, ó. Tipo assim, nem te olha. Aí você olha aquela criança, a criança... Ué! Aí faz xixi, aí você fala... Amor da vida, meu Deus do céu... Aí você olha pra pessoa e fala assim, mas eu não conheço essa pessoa que tá aqui.
Essa criança? Não sei quem é. Mas é que esse é o Ele mito, nunca né? falou comigo. De Ele que nunca teve um diálogo, ele nunca falou nasceu- nada, o que ele sente. Não é? E nasce. E na verdade é uma relação construída. E aí, eu fiquei com aquilo guardado numa caixinha da culpa, óbvio. Aí, com 8 meses que ele começou, aquilo, né? Começou a olhar pra mim. Aí é uma delícia. Aí eu fui pra academia de manhã cedo, porque eu também tinha esse momento onde as pessoas perguntavam o tempo todo: e o seu filho tá onde? Eu falava: tá na tua casa. Aí eu cheguei em casa, subi a escada nesse dia e ele fez assim pra mim, ó. E riu. Eu lembro, eu segurei na parede assim. Falei: oi. Aí ele fez assim. "Ah." Eu falei: ele me reconheceu. E ali foi a primeira conexão que aquele dia que eu saí com aquele ratinho da maternidade, alguém falou: não é a melhor coisa do mundo? E eu falei: cara, é. Agora vai. Então, e aí, falando um pouquinho do Kellerman, né, que foi até o autor que nos guiou no nosso grupo. Então, o corpo, ele acredita, né, ele escreve que o corpo ele não é passivo às mudanças. Então, esse monte de mudança acontece corporalmente também. Então, ele é um agente ativo na formação de experiência emocional. Ele reflete as emoções e os estados internos. Então, o corpo ele se reformula para integrar essa nova realidade, se moldando aos padrões de sentir e agir. Então, acontece toda uma reorganização somática, né? E aí, ele fala, né, que a mulher, ela lida com todas essas alterações, todas essas alterações podem ser entendidas como padrões somáticos. O que são esses padrões somáticos? Então, são as tensões, expansões e contrações que a gente faz, né, que se refletem na maneira como a gente processa as relações e as emoções. Então, assim como o Tony estava falando, né, do contrair, expandir, então como que a gente pode fazer esse trabalho. Aí ele estava falando de como a gente sente aquilo, então como a gente está sentindo, está lá tensionando no nosso corpo, está contraindo. E aí tomar consciência desses padrões faz com que seja possível, então, influenciá-las e modificá-las. Então, oferecendo caminhos mais saudáveis, né, para essa mulher atravessar o seu puerpério. Então, ela entendendo como que o corpo dela está vivenciando isso. E, além de tudo, ele também fala do tempo, né? Que aí também falando do trabalho ali da Bela, ele fala, né, que cada mulher precisa de um tempo e um ritmo para vivenciar essas adaptações a esses novos comportamentos, essa nova identidade. Então, o que a gente precisa é respeitar o ritmo natural de adaptação, né, dessa mulher que ela está aí atravessando o puerpério. Então, olhando ali como o puerpério e esse ritmo, né, ela precisa de uma pausa para isso acontecer. Se ela não tiver uma pausa daquela rotina maluca que é ter o bebê, ela não vai conseguir viver isso de uma maneira, no ritmo dela, ela vai viver no ritmo externo e não no ritmo que está ali internamente acontecendo. Então, o ócio, ele entra aí como uma reorganização física e emocional, né, um momento de introspecção e de autoobservação, né, que, daí falando da nossa sociedade, então, falando da nossa sociedade, acho meio difícil isso acontecer, né? Afinal, além de essa figura da super-heroína ser super valorizada, né, na nossa sociedade, a mulher ela é estimulada a voltar ao trabalho, limpar a casa, ser uma esposa, né, tá no papel de esposa, se cuidar, então emagrecer os quilos ali da gestação, ser mãe, amamentar, e aí tem uma lista enorme que se segue, né, aí por aí. E aí o ócio vira luxo, né, gente? No meio disso tudo, é o que eu escuto na clínica, quando eu falo assim, você tem um momento de pausa? Como? Como? Em que momento? E aí, porque, né, a gente tem a cultura da produtividade, então vamos voltar logo ao normal, voltar, né? Não, já deu 4 meses, volta aí, né?
tem o mito, né, de que maternar é instintivo, que daí incentiva as mulheres a ficar nesse lugar de super-heroínas que entregam tudo, que dão conta de tudo e da maternidade, né? Então, eu poderia aqui discorrer. Robson já me ouviu falar sobre instinto materno, eu adoro falar, né, que não existe. Então, assim, se alguém quiser trocar ideia, super trocaria. Adoro falar sobre o quanto isso não existe, o quanto faz parte da nossa história. Gestar e amamentar são sinônimos de plenitude e felicidade, né? Então, é outro mito que tem na nossa sociedade que faz com que as mulheres se sintam muito mal quando elas não se sentem assim. As redes sociais e a maternidade perfeita, né? Então, que daí também, além de tudo, ditam o modo de gestar, o modo de parir, o modo de amamentar, o modo de criar filhos. Então, você não é uma mãe boa se seu filho não mamar por 2 anos, depois fazer uma introdução alimentar BLW, que é ele comer com a própria mão. Olha lá, as pessoas se identificando. Se não tiver numa escola com a metodologia tal, e assim por diante, né? Então tem aí todo um script. A rotina do sono. E eu lembrei, escrevendo isso, gente, da uma influencer que eu adoro, acho ela sensacional, a Andressa Reis, que ela faz vários reels engraçados, assim, sobre maternidade e tal. E ela faz um com relação ao momento que a mulher vai voltar a trabalhar. Daí assim, eu vou deixar com babá. Ah, coitadinho, mas aí vai ficar com alguém que você não tem segurança, que você não confia. Ah, não, tá bom. Daí pega o bebê de volta. Ah, não, eu vou deixar com a avó. Ah, não, vai ficar muito mimado. Não, não dá, não. Aí, não, então tá bom. Então eu vou ficar com a criança. Mas daí, como que você vai fazer? Não vai trabalhar? Não vai, né? Esse bebê também vai ficar muito mimado, porque vai ficar com a mãe o tempo inteiro. Então, assim, tipo, ela, não, então eu desisto. Tipo, larga o bebê. Então eu desisto, ele que viva sozinho. Então, assim, o quanto é difícil, né? Se vocês quiserem seguir, ela é muito engraçada, ela tem vários reels bem engraçados. Ela já foi até na Fernanda Lima, eu tentei encontrar o trechinho, mas esse só tinha inteiro eu não quis trazer, mas é bem legal o que ela fala. E o marido dela é influenciador também, e ele também fala de paternidade. É bem legal. E aí a mulher sente o quê, né, gente? Além de toda a culpa da maternidade, culpa em desacelerar e não estar alerta o tempo inteiro, entregando o tempo inteiro. Então, assim, além de sentir culpa de deixar o filho, mas também culpa de não voltar a trabalhar, culpa de não voltar para a própria vida, culpa de não ser uma esposa excelente e assim por diante. E aí, falando um pouco de dados aqui, né, gente, do adoecimento psíquico e o puerpério, né? Então, assim, o agravamento, acontece, né, o agravamento ou aparecimento de alterações emocionais significativas no puerpério, tá? Então, assim, ali tá, né, 1 a cada 4 mulheres puérperas tem depressão, tá? E aí eu queria só falar um pouquinho sobre esse dado, esses dados são todos da OMS, tá? Porque estudos dizem que isso é depressão pós-parto, tá? 1 a cada 4 mulheres. Só que outros estudos já estão dizendo que a depressão não é no pós-parto. A depressão começa na gestação, ela só não é diagnosticada a tempo. É porque a mulher ela não expõe isso na gestação. Por medo de tudo aquilo que a gente estava falando, né? Tudo aquilo que a gente viu, ela não expõe isso na gestação. Então, já aconteceu de uma puérpera chegar para mim, o bebezinho estava com 2 meses, e aí agora ele já está com 2 aninhos, e ela chegou falando que ela estava com depressão pós-parto. E ela era médica e ela se deu sertralina. Ela se medicou. E aí, claro que não deu certo, e aí por isso que ela procurou terapia e tal. E aí eu fui entender, depois de um tempo dela como minha paciente, abrindo a história dela, de que ela, na verdade, essa depressão começou na gestação, só que ela gestou na pandemia, longe de todo mundo. Então, ela realmente não estava mostrando para ninguém que ela estava com sintomas. Só que ela se deu conta na terapia de que não, isso já começou lá atrás, né? Só não foi, ela também não falou. Então, assim, além de tudo, esse dado super alarmante, né, de que 1 a cada 2 gestantes apresentam pelo menos uma alteração emocional significativa. E aí vem esses números altos, né, gente? 65% com estresse,
25% com depressão, que é o que eu acabei de falar, uma a cada 4, e 35% com ansiedade. E tudo isso, gente, não afeta só essa mulher, não só a dinâmica dessa mulher, mas o bebê, a gestação. Então, pode vir a calhar uma prematuridade, um bebê sem ganho de peso, depois acarretar no problema de desenvolvimento desse bebê, por conta que essa mulher está com essa questão da saúde afetada por conta do puerpério. Então, a gente precisa estar sempre atento a todos esse histórico e todos esses sintomas. E ali também, falando da OMS ainda, mais de 50% das mulheres não planejam a gestação. Então, assim, não é que não desejam, é não planejam. Então, gente, é um susto. Eu desejava e foi super rápido e eu me assustei. Então, se assusta mesmo. Né? Assim, nossa, mais rápido do que eu esperava. Ou então, demora mais do que eu esperava. Enfim, mas aí o planejamento não acontece. Não, né, na maior parte dos casos. Então, respondendo a pergunta, né, do será que é possível o ósseo acontecer, né? Então, eu já respondi ali que a exigência constante de cuidados do bebê, de expectativas sociais sobre o desempenho da maternidade, muitas vezes impedem que a mulher experimente o ósseo, né? E aí aumenta o risco de sobrecarga e exaustão, logo, adoecimento mental. Então, para experimentá-lo, a mulher precisa de uma rede de apoio. Então, como ser rede de apoio dessas mulheres, né? Enquanto um profissional, você precisa se basear em evidências científicas atualizadas. É batido falar isso? É, mas o óbvio precisa ser dito. E assim, o que mais tem é profissional falando bobeira das mulheres, né? E até psicólogo, gente. É triste ouvir isso, mas até a nossa área tá bem triste quando eu escuto alguns casos. Enquanto parente amigo, visite a puérpera e não bebê. Então, eu já fiz até um post sobre isso no Instagram, que você vai para visitar a puérpera. O bebê está bem assistido, bem cuidado, se você cuidar dessa mulher. Então, o que eu comecei a fazer é perguntar para as minhas amigas próximas e tal, o que você precisa? Você está com fome? Você quer que eu leve alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa para o bebê? Ao invés de comprar coisas sem perguntar, eu só chego e pergunto. E elas adoram. E eu falo assim, gente, eu não vou visitar na gestação de aviso, não vou visitar. Vocês me chamem. E elas sempre chamam. Em algum momento elas sempre chamam. Mas é bom respeitar esse tempo e espaço que assim você é uma rede de apoio. Valorizar o que essa mulher está sentindo, então evitar frases como vai passar, são os hormônios, não se sinta assim, porque isso só minimiza e faz com que ela fique mais calada e silenciada. E motive a pedir ajuda quando necessário, né? Então, seja para qual profissional for. E a rede de apoio e o ócio, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a mulher vai conseguir, se ela tiver uma rede de apoio, respeitar o seu ritmo e o seu tempo, né? E experienciar também as adaptações necessárias, inclusive tem o seu momento de terapia, né, gente? Que para muitas é o momento de ócio, é a terapia, é aquela horinha da semana. E aí, com espaço para que seu tempo se ajuste à nova realidade da maternidade, sem pressão de corresponder a expectativas. Então, hoje a sociedade não favorece para que a vivência do ócio seja possível para a maioria das puérperas. Mas você pode promover uma experiência de maternidade mais saudável para uma mulher próxima e ser a rede de apoio dela. É isso.